Fala galera do canal Wrestling Geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, sejam bem-vindos a mais uma análise geral para falarmos sobre um pay-per-view. Nesse caso é o Royal Rumble 2026 em Riyadh, na Arábia Saudita. Sem mais delongas, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, se inscrito e vamos nessa. Eu não tô fazendo essa análise geral em live igual eu prometi, porque primeiro, quando eu prometi eu estava bêbado, e segundo, é ruim fazer análise geral em live, ainda mais num pay-per-view tão longo como o Royal Rumble, com tanta informação, porque o chat acaba desconcentrando, você tem que ficar parando toda hora. Então é o seguinte, vai ter uma live essa semana, tá, pra gente discutir o Royal Rumble, o Raw pós Royal Rumble aí, sei lá, terça-feira, quarta-feira, depois eu confirmo lá no podcast do Raw, beleza? Mas a análise geral eu vou deixar em vídeo aqui mesmo, tá? Também quero agradecer a todos vocês que compareceram lá na live, que eu e o Daniel Russo, o Daniel Mizanin fizemos ali então do Royal Rumble. Cara, que live divertida, que live sensacional. É a live mais maluca que eu já fiz até hoje ali. Foi uma loucura, eu nem terminei de assistir. Depois eu quero ver tudo que eu falei lá, 1h40, tá no ar ainda. Se não derrubarem, tá no ar. Tá? Então obrigado, gente. Obrigado. No Elimination Chamber a ideia vai ser a mesma, tá? Vamos fazer de novo aí, bem divertido, belezinha? Então sem mais delongas, eu tô pedindo para você deixar seu like de novo, canal secundário na descrição, vai lá, sem nem sair do vídeo, já se inscreve, tem bastante conteúdo de vídeos, tem bastante lives jogando, reagindo ao UFC, por exemplo, ontem foi bem legal também a presença de vários de vocês. E vamos nessa, ó, como o Royal Rumble tem muita informação e muita imagem, eu vou lendo as informações que eu anotei aqui, e as imagens vão passando automaticamente aí, vocês vão meio que vendo elas, tá? Vai ser desse jeito aqui o esqueminha hoje, belezinha? Ó, vamos lá então. Primeiro de tudo, a arena, ela estava de início um tanto vazia, tá? Esse stage é o seguinte, só para explicar porque muita gente não entendeu. Não é que eles criaram um estádio 20 dias. Esse Royal Rumble ia acontecer num espaço aberto ali, sabe? Meio que um espaço para eventos, espaço para exposição, né? Um terreno gigantesco ali vazio. E aí eles falaram, bom, vou montar um stage aqui, ou seja, eles colocam ali umas arquibancadas, mas aquelas arquibancadas que já são prontas, sabe? Não é que eles concretaram ali, colocaram as cadeiras, não. Colocaram a arquibancada já pronta, pá, ali, montou bonitinho com os pilares, as cadeirinhas, e só organizou, digamos assim. Por isso que deu para fazer em 20 dias, né? Senão, pô, o tanto de viga que os caras têm que martelar ali, ia ser um sacrifício, né? Eu não sei se é por isso que ficou vazio ali durante parte do show, porque o pessoal tava com receio de não confiar na segurança. Eu não sei se é porque era a luta feminina e muitos árabes ali, então tem esse preconceito ali em relação ao wrestling feminino, ou até a questão da crença mesmo, de não querer ver elas, mesmo com aqueles roupões, não estaria ali. Porque depois foi começando a encher um pouquinho mais, né? Mas assim, ficou bem esquisito. Principalmente o combate do Royal Rumble feminino foi muito esquisito. Tem uns ângulos ali, umas fotos que tiraram, sei lá, da Charlotte fazendo assim pra cima e tudo vazio assim pra onde ela tá apontando, sabe? Ficou um negócio bem esquisitão mesmo ali. Talvez tenha sido mais algo negativo para esse Royal Rumble feminino, né? Enfim. As que mais se prejudicam são as mulheres nesses eventos da Arábia Saudita, né? Todavia, Charlotte Flair foi a número 1 a entrar, seguida pela Alexa Bliss. A Charlotte Flair foi a vitoriosa do ano passado, vamos lembrar, né? E aí ela já começa nessa. Eu acho que foi uma boa escolha. Todo mundo já sabia que ela não ganharia esse ano, então já coloca um nome importante logo para abrir. E o número 2 foi a Alexa. Foi bem criativo isso, porque elas são parceiras de tag, né? E aí, logo as duas abrindo já é interessante. Aí eles botaram a Kiana James como terceira. E a Kiana James foi um tanto longe, né? Ela durou muito mais do que se imaginou ali. Eles deram meio que uma valorizada nela. A Nia Jax foi a quarta a entrar. Depois entrou a Ivy Nile, o pessoal cantando muito a theme songzinha do Will Sucks, que eles cantavam pro Chad Gable e, claro, no passado cantavam para o Kurt Angle. A Lola Vice veio em sexto, inclusive teve várias reboladinhas nesse Royal Rumble. Uma delas foi da Lola Vice, né? Não sei se todos os árabes curtiram ou não. E eu tava até questionando os colegas meus, falando, cara, como é que os árabes conhecem tanto essas super estrelas, sendo que elas constantemente, tanto nas redes sociais como na WWE, estão quase sempre com roupas, assim, modernas. Eu não vou falar o termo que vocês gostariam que eu falasse, mas vocês entenderam, né? Roupas um tanto modernas.
para um árabe poder ver uma mulher vestindo, né? Como é que eles acompanham essas mulheres então, para ser fã delas, né? Tem alguém burlando a lei aí dos muçulmanos da Arábia Saudita, né? A Candice LeRae foi a sétima colocada. Até então, reações mesmo significativas era da Lola Vice e o restante o pessoal não ligando muito. Jordynne Grace em oitavo, o pessoal também teve reações mistas ali. E aí começam as primeiras eliminações, a Jordynne elimina a Lola Vice e a Kiana James de uma vez, né? Enfim, a Lola Vice principalmente ali tem uma rusga com a Jordynne por causa do tempo da NXT. Beleza. A Charlotte depois consegue eliminar a Nia Jax. Na hora que ela vai eliminar a Nia Jax, a Alexa Bliss está do lado de fora do ringue. E aí a Nia Jax puxa a Alexa Bliss junto na hora que ela vai cair. Só que ficou meio mal puxado ali. E aí ficou meio estranho. Acabou que contou como a eliminação da Charlotte. A Charlotte eliminando a Nia e a Alexa Bliss, a sua parceira. E aí foi um dos climões que tivemos aí em relação às tags nesse Royal Rumble, né? Porque... E agora? Será que a Alexa Bliss vai aceitar isso numa boa? Gente, Royal Rumble, né? Isso de traições assim não é bem traição. Se você elimina outro no Royal Rumble, pô, só um pode ganhar. Então não é bem traição, né? A questão é se o outro vai levar isso pro coração ou não. Acho que não vai ser o caso aqui. Pelo menos nesse caso. A nona é a Becky Lynch. Aí a gente tem aquele embate entre Becky e Charlotte, né? Tipo, rivais históricas ali. Uma começou a se bater na outra. A décima então foi a Sol Ruka, que para mim foi o grande destaque do combate inteiro ali, a Sol Ruka, muito bem mesmo. 11ª, a Roxane Perez. 12ª, Maxine, né, que já foi para cima ali da Becky Lynch, as duas também que estão rivalizando aí no midcard. E aí a 13ª, Natália, né? A gente viu o que aconteceu aí, a Natália atrapalhou a Maxine de ganhar da Becky Lynch, né? E aí então tava as três ali. A Becky consegue eliminar a Maxine e depois pra mim veio uma das grandes zebras da noite, que foi a Natália eliminando a Becky, cara. Tipo assim, surpreendeu total isso aqui, porque primeiro, a Natália, gente, ela tava basicamente esquecida, né, ali na WWE, ninguém tava valorizando mais ela há um bom tempo, era quase uma jobber. A Becky Lynch é uma super estrela de main event, que hoje está no mid-card, mas ela é de main event, sabe? Então, assim, ela tinha acabado de entrar, gente. A Becky Lynch, ela entrou na posição 9. Não tinha entrado nem a 14ª ainda, né? Então, assim, durou 4 posições ali e não tava respeitando os 1 minuto e 30 até os 90 segundos, tava sendo bem mais rápido. E ela já foi eliminada e foi eliminada pela Natália. Com tanta lutadora ali pra poder eliminar a Becky, botaram a Natália pra eliminar a Becky. Cara, foi muito esquisito, muito sem nada a ver, assim, nada a ver. Ah, uma moral pra Natália e tal, cara, mas assim, agora? Agora, desse jeito assim? Eu entendo que eles querem dizer que, ó, a rivalidade tá com a Becky e com a Maxine, agora vai ter a Natália, vai ser as três rivalizando, mas, pô, desse jeito não. Era melhor botar a Maxine pra eliminar a Natália, se vingando da Natália ter roubado lá no combate, né, pra ela perder. E a Becky Lynch eliminar a Maxine. Era muito mais coerente isso do que essa versão, sabe? A Becky elimina a Maxine, a Natália elimina a Becky, sabe? Eu achei muito tosca, né? Aí a Liv Morgan veio o 14º. Lembrando que a maldição do número 14 não existe no feminino, tá? Na verdade, nem no masculino existe mais. Depois que eu fiz um vídeo lá anos atrás da maldição número 14, zicou, né? Não teve mais essa maldição. E aí a Lash Legend vem na 15ª posição. E eu achei a Lash Legend a mais forçada desse Royal Rumble, cara. Primeiro, ela vai lá e elimina a Jordynne Grace. Já achei desnecessário, porque a Jordynne Grace ela tá sendo moldada pra ser a próxima desafiante da Jade Cargill pelo título. Enquanto a Lash Legend ela tá numa tag com a Nia Jax. Sabe, a Jordynne é muito mais consolidada por causa da NXT, muito mais consolidada pela carreira na TNA e afora aí do wrestling. E aí eles priorizam botar a Lash Legend para eliminar a Jordynne e não o contrário. Já achei zoado aí. Beleza, segura. Zelina Vega, 16ª. Raquel Rodrigues, 17ª. Aí a Kiana James é eliminada. Eu não vi por quem, tá? Até perguntei pra galera, mas não deu tempo de ler aqui, uns colegas meus no caso. A Chelsea Green, 18ª, inclusive muito bem recebida pelo público. Ela tá muito popular, a Chelsea Green, né?
a Giulia 19ª, a Io Sky 20ª, a Asuka 21ª. E vocês estão notando que em vários momentos tem tipo uma, duas, três eliminações e de restante vai lotando o ringue, né? Eles demoraram pra começar a esvaziar. 22ª, Rhea Ripley, maior pop da noite inteira praticamente ali, né? E aí a Giulia eliminou a Zelina. A Rhea Ripley eliminou a Chelsea Green. O público não gostou muito não, né? O público tava gostando muito da Chelsea Green. Cara, eu vou te falar, a Chelsea Green esse ano tá com potencial pra ganhar a Money in the Bank, tá? É o perfil dela, popular. A Rhea Ripley eliminou depois a Roxane Pérez. E aí, meu amigo, e aí já chegou chegando, né? 23ª, a Bayley também vem ali, bem recebida. Aí tem uma mini mitagem da Soruka, né? Que a Bayley tenta eliminar ela e a Soruka segura ali as pernas na corda ali. Foi uma mitagem meio porquinha, mas tá bom, né? Tentaram. Jacy Jayne, 24ª. De início, quando ela entrou, pouquíssima reação no começo, tá? E eu até brinquei com o Sérgio e falei, cara, os árabes malemar devem ver o wrestling feminino. Já tá me surpreendendo eles conhecerem uma boa parte da galera aí. Você imagina NXT feminino. Mas depois começaram a gritar pela Jacy Jayne ali. Eu não sei também se alguns foram na onda porque tá todo mundo gritando. Tem isso também, né? Se tiver três que começam a gritar, o resto começa a gritar também, mas você conhecer. E aí a Liv Morgan elimina a Natália. Olha o tanto que a Natália durou, tá? Olha o tanto que a Natália durou dentro do ringue, cara. Pra você ver a moral que deram. 25ª, Nikki Bella. E aí foi muito bem recebida ali. Os árabes curtindo muito a presença dela. Laina Valkyria, 26ª. 27ª, Kelani Jordan do NXT. 28ª, Kairi Sane. E a partir daí a gente já começou. Quem que vai vir agora? AJ Lee? Será a Paige, né? Trish Stratus. E não foi bem o caso, né? Primeiro a Kairi Sane, ela eliminou a Asuka acidentalmente. Ela foi pra tentar acertar a Io Sky, a Io Sky escapou, ela acerta a Asuka, elimina a Asuka. E ela fica tão mal, tão distraída que a Io Sky eliminou a Kairi Sane, né? Aí, tipo, a Asuka começou a puxar ela pelo cabelo pra levar embora. 29ª, o grande retorno da noite, assim, sabe? De anos, assim. Que foi da Brie Bella. Tocou lá, então, Brimo! E aí teve o Yes, Yes, Yes de novo. Brie Bella, Irmãs Belas de novo ali, então, na WWE. E ó, o público árabe torceu legal pras belas, tá? Torceu legal pras belas ali. Recebeu elas bem, bem legal. E a 30ª foi a Tiffany. Então nós tivemos a AJ Lee. Eu já esperava que não teríamos, mas eu tava contando um pouquinho com a Paige, tá? Tava com uma fezinha na Paige, foi a Tiffany. Nem dá pra chamar de retorno da Tiffany, né? Ela perdeu o título e depois deu uma sumidinha e tal. Beleza, é retorno, mas é tipo o retorno do LA Knight que teve no masculino também. Não dá pra considerar tanto. E aí começou finalmente as eliminações de vez, né? As belas, elas se unem e eliminam a Lyra Valkyria e a Bayley, né? Inclusive fazem ali o loser. A Jacy Jayne elimina a Kelani Jordan e começa a zoar ela, né? Rivalidade de NXT, isso aí. Vem a Soruka e elimina a Jacy Jayne, né? E aí a Lash Legend vai lá e elimina as belas. Aí de novo, ó. Tudo bem, você tá falando de duas veteranas. A Lash Legend eliminar elas, ok. Né? Só que aquilo que eu vi falando pra vocês, a WWE desesperadamente vem tentando convencer a gente que tem mulher e tem homem da NXT que é muito bom, sabe? Não, eu vou te convencer o quanto que eles são bons. Então eu vou botar eles pra atropelar os atuais. Não tem um negócio orgânico, sabe? Então já, vai eliminar um monte de gente importante aqui pra mostrar que é fodão. Cara, na moral, é só forçado. É só forçado. Elimina as belas, já tinha feito aqui a Jordynne Grace. E aí vem os dois principais crimes, cara. A Lash Legend elimina a Charlotte e elimina a Io Sky. Ela pisa, tá ligado? Com um pisão ali já era. Cara, na boa, forçou a barra, velho. Forçou a Lash Legend eliminar a maior de todos os tempos e eliminar uma das mais queridas, mais overs hoje do roster, que é a Io Sky. Depois de já ter tirado as belas, já ter tirado a Jordynne. Pô, velho, assim... Sério, alguém se convenceu? Alguém, tipo assim, bateu e falou, não, agora... Caramba, agora eu respeito a Lash Legend, hein? Cara, não, a Lash Legend agora rumo ao título mundial, cara. Nossa, vocês me convenceram agora que ela é foda. Pô, sem graça, mano. Forçada, assim. Ainda que fosse uma mulher super talentosa, eu ainda achar forçado, tá?
Se fosse só Ruka fazendo isso, eu ia achar forçado. Mas ainda ele fala, pô, só Ruka é boa, né? Talvez, Mas, pô, Lash Legend, cara, ela não é ruim, mas nessa moral toda, esse desespero que os caras têm pra querer mostrar que, não, tá vendo? Ó, o NXT é bom, hein? Vocês estão convencidos? Vocês estão convencidos? Ó, tô mostrando pra vocês, ó, é bom, hein? É bom o NXT, viu? O NXT é muito bom, hein? Tá entendendo, gente? Tá entendendo? Ó, é bom. Sabe? Tipo, já entendemos já que vocês querem investir no NXT, mas desse jeito, atropelando todas assim, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E aí depois a Rhea Ripley eliminou a Lash Legend. Foi bem rápido a situação ali, sabe? Tira a Lash Legend, aí já vem a Raquel e tira a Rhea. E aí já vem a Liv Morgan e elimina a Raquel, sabe? E aí já tipo, caraca, meu Deus. E aí ficou muito enfatizado, né? A eliminação da Liv Morgan ali, tirando a Raquel. Não foi uma traição de novo, porque só uma podia ganhar, né? Isso vive acontecendo em vários Royal Rumbles ali, os parceiros em algum momento um acaba tirando o outro. A questão é que muito se fala, né, de um problema no Judgment Day ali já há tempos, desde que a Liv Morgan voltou. Será que elas vão feudar ou não? Agora é a chance. Agora é a chance aí de a Raquel. A Raquel acho que ela vai aceitar numa boa de início. Eu falo, não, tá bom, parabéns, né? Mas mais pra frente vai ter treta isso aí. Vai ter treta isso aí. E aí então sobrou Tiffany, Sol Ruka e Liv Morgan, as três ali, uma representando a NXT, uma representando o SmackDown e outra representando o Raw, né? As três loiras ficam ali então na quina do ringue. A Tiffany consegue eliminar a Sol Ruka ali depois de uma e a outra ali ficarem tacando super chute uma em cima da outra, joelhada e tal. Tira a Sol Ruka. E aí vem a Liv e faz um Oblivion ali então entre o pilar e a corda e joga a Tiffany pra fora. Liv Morgan vence o Royal Rumble Match feminino 2026, confirmando ali seu favoritismo. Era ela e a Bianca Belair as favoritas. E pra mim aí uma das grandes surpresas é justamente não termos a presença da Bianca Belair nesse Royal Rumble. Porque assim, a AJ Lee, a casa de apostas, não estava contando com a presença dela. A Bianca sim. A Bianca inclusive chegou a ficar favorita na casa de apostas e depois ficou ligeiramente atrás ali da Liv Morgan, mas tava ali quase um empate técnico para ganhar o Royal Rumble, cara. Passei a Iron Woman e tal, então tava muita gente contando com a presença da Bianca, ela nem sequer apareceu. E não ter aparecido acabou então confirmando o favoritismo da Liv Morgan mesmo, né? Tinha ali talvez uma chancezinha da Tiffany ganhar, mas eu não tava crendo muito nisso não. Liv Morgan classificada. Pô, primeira de tudo, muito feliz como fã. Vocês vão lembrar que muitos anos atrás, na época da pandemia, né, a gente via a Liv Morgan ali se destacando, sendo da barra da saia da Hub Heart principalmente. E a gente fazia os movimentos ali na comunidade, lembra? Fada sensata, fada merece mais e tal ali. E pedindo push por ela, né? E aí ela perdia algumas lutas, a gente ficava, putz, não vai ser esse ano ainda e tal. Então, ver a Liv Morgan hoje, 6 anos depois aqui, virando alguma coisa grande, né? Já foi Miss Money in the Bank, já foi campeã com Cashin, depois campeã de novo lá no retrasado, né? E agora esse ano ganhando o Royal Rumble Match, cara, vai pra WrestleMania, pode virar campeã de novo. Eu fico contente de ver a evolução da Liv Morgan, fico feliz de ver onde nós apoiamos ela lá atrás, quando ninguém apoiava, quando não era moda apoiar a Liv Morgan, nós estávamos apoiando a Liv Morgan, nós estávamos dando suporte para ela, então essa vitória é especial pra gente, né? Para a WrestleMania, eu não, assim, a não ser que a situação da Bianca Belair for mais grave do que a gente imagina, eu acho que ainda assim vão encaixar a Bianca e Jade na WrestleMania, sabe? Sendo assim, se forem fazer um plano B e não tiver Bianca, ainda assim acho que eles vão encaixar a Jordynne contra a Jade e talvez mais alguém envolvida. Eu acho que a Liv Morgan é Raw, cara. A Liv Morgan é a contra-campeã do Raw. Hoje é a Stephanie Vaquer. Mas a Raquel Rodrigues pode tirar o título da Stephanie Vaquer. E aí na WrestleMania a gente pode ter Liv Morgan contra a Stephanie e Raquel, um combate triplo. Ou Liv Morgan contra a Raquel, ou só Liv Morgan contra a Stephanie. Isso se não entrar mais gente aí também, virar um 4 fatais, algo do gênero, que eu não acho que será o caso. Então, eu acho que ela vai escolher a campeã do Raw. Independente de quem seja, ela vai escolher a campeã do Raw na WrestleMania, Liv Morgan, né?
E o resto eu acho que já tá bem encaixado aí depois pra gente ver. Bom, é isso. Sobre o Royal Rumble feminino é isso aí. Eu achei um Royal Rumble muito, com umas eliminações que eu não gostei muito, achei forçadas. Gostei muito da apresentação em ringue como eu falei, da nossa Sol Ruka muito boa. Gostei do resultado. Esperava alguns outros retornos, alguns não dava pra acontecer mesmo. Por exemplo, da Bianca, talvez não desse pra acontecer mesmo. Eu tava esperando, mas se for questão de lesão, aí, gente, não tem como cobrar. Agora, Paige, talvez ela nem foi contratada pela WWE nem nada do gênero, então não dá pra cobrar. AJ Lee, provavelmente questões políticas, ela não quis participar desse Royal Rumble e na WrestleMania, se ela for lutar, vai ser com a Becky Lynch pelo Intercontinental, aqui tudo indica. Pode ter isso, né? Então, não vou entrar no mérito por enquanto. Talvez na live vocês tenham algumas informações para me trazer quando a gente for conversar sobre fazer uma geralzona, beleza? Mas é isso aí. Depois a gente foi ter aí o Gunther versus o AJ Styles, né? Uma luta que a carreira do AJ Styles estava em jogo. E beleza, né? Gunther então ali versus AJ. Um combate muito técnico, muito legal. Ali bastante psicologia entre os dois. Como é de se esperar mesmo os combates do Gunther, ainda mais com essa atmosfera de fim de carreira aí. Ele já parou o Goldberg, já parou o John Cena, agora o AJ, que é melhor em ringue que o John Cena e com o Goldberg. Então deu para tirar um pouco mais ali da parte técnica. Combate bem legal, né? Eu vi muita gente dizendo que teve fé, que o AJ Styles fez uma apresentação tão boa que chegou a acreditar que o AJ poderia realmente vencer o Gunther em alguns momentos. Eu, sinceramente, não consegui ter isso, tá? Pra mim tava muito evidente que o AJ realmente iria se aposentar, muito pelo que como foi a semana, né? Eles venderam muito uma ideia de despedida pra ele. Então, eu não conseguia ver cenários do AJ surpreendendo, não. Nem quando ele deu o Sky Splash, nem quando ele fez chave de calcanhar, não era o caso. O Gunther é aquilo, ele vai tentando fazer o Sleeper Hole ali, né, a gravata, e muitas vezes o adversário ele vai resistindo, né, é ali que talvez dê uma confiança de que não, ele vai escapar e vai encaixar algum golpe ali depois que escapou e vai ganhar a luta, né, mas não, isso aí ele só atrasa a dor, né, às vezes, meu amigo, às vezes você pode ser guerreiro, mas isso não te tornará vencedor, né, igual o Perry Pimblett no UFC, né. Você pode ganhar a taça, deixou o ser guerreiro, mas você não vai ganhar a luta. E aí o Gunther botou o AJ Styles pra dormir. Eu tava conversando no grupo de WhatsApp com os colegas meus e eu tava comentando, como que você acha que vai acabar essa luta? E eu votei lá pra eles, eu não acho que o AJ vai dar T-Paut, tá? Eu acho que o AJ perde, não vai ser por pinfall, vai ser por submissão, mas ele vai apagar, vai ser igual o Goldberg. Vai perder apagando, mas não vai desistir. Desistir vai ser só o John Cena. E foi isso. Ele realmente apagou ali e depois foi derrotado. O Gunther vence o combate, aposenta mais um. Então é Goldberg, John Cena e agora AJ Styles. Tem mais aí pra ele colocar na lista. Tá, o Rey Mysterio já tá veterano, pode ser um. E olha só, que eu tava raciocinando com uns colegas meus. Ele aposentou o John Cena, que era a cara da WWE. Ele aposentou o Goldberg, que já foi a cara da WCW. Ele aposenta o AJ Styles, que já foi a cara da TNA. Ele pode aposentar, por exemplo, para citar alguns veteranos, o Nakamura, que já foi a cara da New Japan Pro Wrestling. Ele pode aposentar o CM Punk, que já foi a cara da Ring of Honor. Ele pode aposentar o Brock Lesnar, que já foi a cara do UFC. Então, o cara tá aposentando vários rostos de companhias de luta, de esportes de combate diferentes, né? Mas pode ter o Rey Mysterio, né? Que é a cara dos luteadores, por exemplo. Né? Ele tá destruindo ícones, cara. Destruindo ícones. Vai ser o nosso maior. Vai ser o vilão dessa atual geração, né? O maior vilão dessa atual geração. Aí vai acabar sendo o Gunther mesmo, né? Sobre o AJ, depois da luta, ele foi lá, né? Foi aplaudido pela galera, os comentaristas, narradores. E ele tava tirando a luva. E ia botar a luva no centro do ringue, mas ele colocou a luva de novo. Ele não deixou a luva ali no centro do ringue, não. Então, assim, o que eu acho que significou isso? Ele vai continuar lutando, mas não na WWE. Isso foi uma despedida da WWE, como eu desconfiava. Ele estreou no Royal Rumble 2016, ficou 10 anos. 10 anos depois ele aposenta da WWE no Royal Rumble.
E aí, meu amigo, o destino agora, eu não sei. New Japan Pro Wrestling, ele seria recebido como um deus lá. E TNA também. TNA ele seria o top guy da TNA e poderia aposentar lá, né? Ó, o Elite, até tem como ele ir para o Elite, pagariam muito bem por ele, mas eu não sei se ele tem interesse, tá? A Elite eu acho que tem interesse em ter ele. Pô, os caras acabaram de contratar o Tommaso Ciampa, o Tommaso Ciampa já virou campeão da TNT. Pô, menos de uma semana na empresa ele virou campeão da TNT já. Então, o AJ ia chegar pra ser o topo ali. Mas eu não sei se ele quer, tá? Eu não sei se ele tem esse interesse. Ele pode fazer um pouco de tudo, né? Porque essas empresas são mais liberais nesse sentido de participações. Mas eu acho que ele vai lutar ainda esse ano, tá? Isso só foi uma parada da WWE em si, mas ele vai parar lá fora. Ele foi um dos que já era lenda antes de chegar na WWE, né? Um dos casos assim. Inclusive dá até pra fazer um vídeo disso um dia, né? Lutadores que já eram lendas antes da WWE. Dá pra fazer, tipo, Andre the Giant, Sting, AJ Styles. Tem uma galera aí, tem uma galera. Bom, mas é isso. Obrigado por tudo, AJ Styles. Eu lembro o primeiro... Eu vou fazer um vídeo especial da AJ Styles, né? Essa semana aí pra soltar. Mas eu lembro, pô, o primeiro ano do AJ Styles... O tanto de luta sensacional que ele fez é um negócio absurdo, cara. Eu lembro que... eu tinha feito um top 10 de melhores combates de 2016 na WWE. E o AJ Styles, ele tava em 6 daqueles 10, tá ligado? Mais de 50% dos combates ali ele tava envolvido, então sensacional. Bom, tivemos depois Sami Zayn versus Drew McIntyre pelo título mundial da WWE. Ó, você está vendo aqui na arena, ó? Você está vendo? Nessa imagem, dá pra ver aí um pouco. Vamos ver se eu dou um zoom aqui pra vocês verem, ó. Muito lugar vazio. Gente, é muito lugar vazio, cara. Muito lugar vazio. Muito estranho, né, cara? Muito estranho isso aqui. Muito estranho isso aqui. O que aconteceu? Que aqui já não é mais o começo do show, né? Vai ser alguma notícia ao longo da semana, a gente vai entender melhor. Eu vi até alguns falando que não, é só o ângulo, tá cheio. Cara, ó, isso aqui não tá cheio, mas nem a pau, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Isso aqui não tá cheio. Não entendi, cara. Não entendi porque ficou desse jeito. Mas bom. Foi lá enfrentar então o Drew McIntyre pelo título da WWE. Combate legal também, tá? Combate muito bom. Porém, eu senti um pouquinho falta de emoção na parte final. Eu acho que diferente ali do AJ contra Gunther, que muita gente se convenceu do AJ poderia até sobreviver, aqui não teve muito isso com o Zen, sabe? Não teve o Zen resistindo a um pouco mais de finishers. Ele levou, tá, um Claymore Kick, tinha resistido a um, mas sei lá, faltou esse último que ele levou, por exemplo, esse sim poderia ser perto da corda, e esse sim ele poderia botar o pé na corda, sabe? Pra dar uma esperança de caraca, eu acho que vai dar, eu acho que vai dar e tal. Porque, sei lá, acho que daria pra brincar um pouco mais com a galera ali, com as emoções do público, né? Mas dito isso, cara, bom combate, bom combate. O Zen já tinha perdido acho que 8 combates seguidos pro Drew, né? Esse aqui foi o nono, é isso? Deve ter sido alguma coisa, alguma estatística assim, né? Aqui é a hora que ele põe o pé, mas esse aqui é o primeiro Claymore Kick ainda que ele leva. O primeiro ele poderia dar kick out, o segundo ele pôr o pé na corda, né? Só pra dar uma esperancinha na galera e tal. Aquele rebento Zen do lado de fora, e aqui é quando o Zen vai tentar mais um Hell of a Kick, e aí o Claymore Kick vai e vem de reversal. E aí foi brutal, Drew McIntyre retém e permanece campeão mundial. O Zen não teve nenhum asterisco, não teve roubo nem nada. Acabou, tá? Caminhada de título mundial pro Zen, pelo menos pra WrestleMania, acabou. Ele não tem nenhum argumento, não participou do Royal Rumble Match. Foi até uma arriscada que eu dei nas palpites da Império, valia 3 pontos. Falei, mano, geral vai no Roma, eu vou jogar no Zen, porque se eu ganhar, eu posso disparar 3 pontos aí na frente da galera. Não ganhei, agora eu vou ficar 3 pontos atrás do pessoal. Mas esse ano eu tô sem pressão, porque eu já ganhei ano passado, então... Eu tô jogando esse ano algumas cartadas mais arriscadas, né? Mas assim, eu acho que o Zen vai realmente feudar com o Trick Williams pra WrestleMania. Infelizmente, não queria, mas vai rolar isso. E aí, se for ter título mundial ainda pro Sami Zayn, é ano que vem, cara. É ano que vem, inclusive a WrestleMania na própria Arábia Saudita. Porque esse ano,
Se você for olhar aí, ó, já tem o Drew campeão, tem o Cody Rhodes que vai voltar pra rota, o Fatu que vai entrar nela. Aí lá você tem o Roman e o Punk que devem lutar. O Braun Breaker não deve disputar o título na WrestleMania, imagino eu, mas vai atrás do título ainda esse ano. E tem muita gente de olho em torno dessa rota, gente importante. E não sei se terá espaço pro Zen. A hora era agora, assim, de ele ir pra WrestleMania disputar. Se não for, se for pra pegar o Trick Williams, né? Vai ter que pensar no que vem, coitado. Infelizmente. Infelizmente é o que sobra pro Betinha. É o que sobra para o Betinha. Gosto muito do Zen, mas ferrou. Acho que ferrou, meus amigos. Fedeu-se. Deixa eu pegar as imagens aqui do Royal Rumble masculino, ó. Deixa eu ver. Caraca, teve imagem pra caramba desse Royal Rumble, ó. Aqui, consegui. 117, beleza. Mesmo esquema do Royal Rumble feminino, tá? Eu vou deixar passar as imagens aí e vou lendo aqui as minhas anotações, belezinha? É o seguinte. Começou o Royal Rumble masculino. O Oba Femi foi o número 1. Eu tenho certeza que era realmente pra ser o Braun Breaker número 1. Que eles boticharam lá no SmackDown, tá ligado? E nisso que eles boticharam no SmackDown, tiveram que mudar o Braun Breaker pra outro número, só que um número que começasse a luta pra não mudar o booking da luta. E aí por isso o Braun Breaker foi o número 2. Ah, mas e os ataques que fizeram no Braun Breaker? Provavelmente o Braun Breaker ia entrar. Quando tivesse entrando o Oba Femi, acho que no meio da entrada do Oba Femi, alguém pelas costas do Braun Breaker ali dentro do ringue ia atacar ele. Aquele ataque lá que a gente viu do lado de fora ia ser dentro do ringue, o Oba Femi já ia entrar, ia tocar o gongo e ia eliminar o Braun Breaker. Ia ser alguma coisa assim, imagino eu, né? Mas enfim, foi mais ou menos isso. O Braun Breaker, ele vem na segunda posição. E gente, olha só que loucura. O Braun Breaker, ele chegou a ser favorito a ganhar esse Royal Rumble. A gente tava cogitando em apostar pra ele ganhar. Se não fosse essa última semana agora, principalmente esse último SmackDown, com ele saindo por cima lá e tal, tipo assim, muita gente estaria apostando nele como vencedor do Royal Rumble. E mesmo quem desistiu de apostar nele como vencedor, e até quem viu ele com a possibilidade de ser o primeiro a entrar e ficou com medo dele ganhar, não imaginou que ele ia ser eliminado tão rápido, né? Acho que geral falou, mano, esse cara vai até o final, aí vai ser eliminado por último ou penúltimo. Talvez ele seja o Iron Man, né? Fique mais tempo dentro do ringue. Talvez ele seja o recordista de eliminações. Cara, de favorito o cara foi o primeiro eliminado. Alguém atacar ele, dar um super kick e dar um stamp. Não pareceu ser o Seth Rollins pelo corpo, tá? E aí joga o Braun Breaker pra dentro do ringue. O Oba Femi vai lá e elimina ele com um clothesline. Eu acho que ele ficou o quê? 6, 7 segundos dentro do ringue. Né? Uma das eliminações mais rápidas da história. Pois é. Pois é, Division. Pois é, Division. O que eu tô falando sobre a Division desde o primeiro Raw do ano, hein? O que eu estou falando sobre a Division? Não, e o resto das participações também, tá? O Division, olha, hein? Eu ainda falei, eu não sei se passa da WrestleMania esse Division. Tenho minhas dúvidas. Mas quem é esse cara que atacou o Braun Breaker? Vamos lá, duas teorias. Primeiro, pode ser o próprio Seth Rollins, entre aspas. Como assim? Na storyline eles podem dizer futuramente que era o Rollins, só que a gente sabe que não é, era um dublê. Lembra da época do Retribution? Que o Retribution via uma galera lá encapuzada e fazia o barraco nos shows? E aí depois, quando eles quiseram escolher lá os 5 representantes do Retribution, não era nenhum daqueles. Mas é que na época eles botavam lá os dublês. Então, aqui pode ser a mesma coisa. Não era o Rollins, era um dublê, só que estava encapuzado. E aí na storyline eles podem vender, não, era o Rollins desde o começo. E essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa, que é a que eu acho que é mais provável, é de ser o mandante do Rollins, né? Alguém ali que está seguindo ordens do Rollins vai lá atrapalhar o Braun Breaker e futuramente vai ser revelado quem é. Tem gente falando que é o próprio Theory, que o Theory está sendo um agente duplo e tal. Eu acho que não. Não pareceu ser o Theory também ali na hora que eu vi encapuzado. Mas é assim. Eu já falei isso várias vezes, vou repetir. O Triple H, ele lê muito fórum de internet, lê muito o que os fãs estão querendo bucar. E uma das coisas que os fãs mais estão falando na internet, não, é que o Rollins vai formar uma outra stable pra bater na Division. E eles já vão começar a estar aparecendo agora, né? Eles vão se infiltrar na Division. Tipo, estão falando isso há um tempinho. Então, provavelmente, ele leu isso e falou, cara, eu vou replicar nos shows. Eu vou fazer isso nos shows
porque os fãs estão pedindo por isso, os fãs estão especulando isso. Então, acho que pode ser isso, tá? É o Rollins mandando uma galera fazer isso. O número 3 foi o Solo Sikoa. O número 4 foi o Rey Mysterio e o número 5 foi o Russell. E aí, cara, aqui entra de novo a minha crítica à forçação de barra que ficam fazendo com os nomes do NXT. Eu entendo o Obafemi ter recorde de eliminações, ele inclusive era o favoritaço na casa de apostas a fazer isso, e os caras querem dar uma moral pra ele, mas pô, do jeito que fazem, é tirando pra nada, cara. O Rusev acabou de entrar, o Obafemi já tira ele, sem dificuldade, sem uma artimanha. Depois ele também tira o Solo Sikoa assim pra nada, e depois ele tira o Rey Mysterio em sequência. Vem o Matt Cardona na sexta posição e ele tira o Matt Cardona também. Gente, peraí, velho. Peraí. Pô, eu entendo dar moral pro cara e tal, mas, pô, sabe, em segundos, assim, 1 minuto tira cada um. Tem caras importantes ali que poderiam trabalhar bem a luta, poderiam agregar mais ao Royal Match. E depois o Obafemi, eu vou te falar, ele poderia tirar todos esses. O problema não é tirar esses, o problema é a maneira. Pra um cara que acabou de chegar. Aí você vai falar, não, mas o Lesnar 2020, gente, era o Brock Lesnar. Era o Brock Lesnar, tá ligado? 20 anos de carreira, besta encarnada, dominante. Todo mundo tá convencido que o Lesnar poderia fazer aquilo. E mesmo assim, embora tenha envelhecido meio em Royal Rumble, na época eu lembro que muita gente odiou o Lesnar fazer aquilo. Por exemplo, com o John Morrison lá, que ele tira pra nada e tal. E também, alguns nomes deram um trabalhão pro Lesnar. Lembra o Keith Lee, lembra o Braun Strowman. Eles fizeram o Lesnar suar um pouquinho pra acontecer isso. E toda a construção foi pra fazer o quê? Foi pra fazer depois o Drew McIntyre eliminar o Brock Lesnar e ficar over. Aqui não foi pra elevar ninguém. Foi o Brock Lesnar que tirou o Obafemi lá, depois a gente vai falar disso daqui a pouco. Não foi pra elevar ninguém, foi pra elevar só o Obafemi. Então assim, eu entendo, ele poderia, de novo, ele poderia tirar todos esses nomes, mas não dessa maneira. Dessa maneira é só pra tipo esfregar na sua cara, ó, tá vendo? O cara é foda, hein? O cara é bom, hein? Esse cara do NXT é pra você gostar dele, hein? É pra você achar ele é bom. Tipo assim, mano, desse jeito, forçando assim. Você acha que o fã do Rey Mysterio ficou feliz de ver o Obafemi fazendo isso? Você acha que o fã do Solo Sikoa ficou, não, é isso aí. O fã do Russell, o fã do Matt Cardona, a galera aí esperando o retorno dele há anos, ficou feliz de ver ele ser tratado desse jeito. Eu falei, não, nossa, o Obafemi destruiu o cara que eu gosto, e agora eu respeito ele. Pô, sério, velho, sério. Os caras realmente quer forçado, pô, sabe, isso aí desanima, cara, isso aí desanima. O Damian Priest foi o 7º a entrar, o Gival Evans o 8º, e quando o Gival Evans vem, aqui que eu já penso, bom, mais um da NXT, vai demorar pra ser eliminado, só pra eles mostrar o quanto que o cara da NXT é foda. Aqui eu gosto do Gival Evans, quando eu falo que é da NXT é porque está vindo da NXT recentemente, eu sei que já está no main roster já há um tempo, né? E ele foi muito bom, tá? O que a Sol Ruka foi pro feminino, o Gival Evans foi no masculino, cara, sensacional a participação dele. Em nono, Mr. Iguana, né? Palhaçadinha, tem que ter a palhaçadinha para acontecer. O Mr. Iguana, inclusive, ficou mais tempo do que o Bron Breakker no ringue e que o próprio Matt Cardona. Em décimo veio o Trick Williams, e o Trick Williams elimina ali então o Mr. Iguana, né? Inclusive, quando o Trick Williams entrou, também imaginei que, lá, vamos deixar. Aí vai fazer os 3 da NXT ficarem se olhando ali, sabe? Pô, olha só como eles são bons, gente. Estão convencidos agora? Cody Rhodes, 11º. E aí depois veio um momento que eu achei bem legal. O El Grande americano, que dizem ser o Kaiser, entrou. E na sequência, em 13º, veio o El Grande americano original, que dizem ser Chad Gable, né? E aí ficou o original contra o fake, né? O El Grande mexicano contra o El Grande americano, se encarando, um apontando pro outro. E o original tirou o fake, né? O original foi lá e tirou o fake. É uma luta que eu acho que eles vão marcar para WrestleMania, com a estipulação de quem perder vai ter que tirar a máscara, né? Bem legal, bem legal. Só que aí bem na hora que o original tirou o fake, vem o Trick Williams e elimina o original, né? Supostamente o Gable, só para estragar a nossa alegria mesmo ali, né? O Cody Rhodes depois na sequência elimina o Trick Williams, né? Então, ó, teve que ser o Cody Rhodes para tirar o Trick Williams, pra você ver a moral. 14º, posição do azar. Será? Veio ali então o Hobbs, né? O Powerhouse Hobbs, que ele veio com o nome de Tracy, é isso? Qual foi o nome dele? Deixa eu pesquisar aqui qual o nome que ele entrou aqui, só pra não perder. Não, que mano é Tracy? Foi Royce Case. É que Royce também é nome meio de mulher, né? Igual Tracy. Bom, Royce Case chegando então na WWE, vindo então da All Elite Wrestling, né? Ele já chega eliminando o Damian Priest, cheio de moral.
Ah, e teve ele e o Cody Rhodes se encarando também ali. Parece que eles têm umas histórias na All Elite, né? O Theory vai então na 15ª posição e aí fica até meio esquisito, né? Porque, pô, tá, beleza. E agora? Porque o objetivo do Division era: vamos estar nesse Royal Rumble pra tentar fazer o Braun Breaker vencer o Royal Rumble. Só que o Braun Breaker foi eliminado em segundos, logo na primeira hora que começou a luta. Então, e agora? Qual que é o plano do Division? Não tinha mais plano, sabe? A participação deles ficou meio que água com salsicha. Na sequência veio o próprio Bronson Reed, né? E tipo, e aí? E agora? 17º veio o Elia Dragunov e 18º um tal de L.A. Parker, que o Daniel Russo tava assistindo comigo, ele conhece, né? Ficou eufórico. Eu falei, mano, não sei que porcaria é essa. Ele falou ainda que era a versão fake, né? Nem o original, é um sucessor ainda. Eu falei, mano, essa fanservice no Royal Rumble lá no México, beleza, mas na Arábia Saudita, que é isso, cara? Cadê o Nick Nemeth aí, o Ziggler? Cadê o Jeff Hardy? Cadê o Chris Jericho? Cadê, né? Pô, alguém que a gente saiba o rosto aí, o Rob Van Dam, sei lá. Que é isso, cara? Que é isso? Aí mais mexicano, o Dragon Lee na 19ª posição, o Logan Paul na 20ª posição, né? E aí o Bronson Reed elimina o Hobbs, né? Conseguiu tirar um pelo menos, porque já na sequência... O primeiro o L.A. Parker foi eliminado por alguém que eu não cheguei a ver, só anotei. Mas depois o LA Knight vem na 21ª posição, ele tava sumidinho também faz um tempo. Dá pra considerar retorno, né? Mais ou menos. Igual o da Tiffany. E aí depois ele elimina o Bronson Reed, né? Então, assim, gente... Olha aí o Division, hein? Olha aí o Division. O Bronson Reed tirou um cara. Tá ligado? Ele tirou um. Aliás, acho que a Division. Depois eu vou contar. Quantos a Division tirou no total? Até agora, pelo que eu contei, tirou um. Na minha contagem aqui, a Division tirou um. Vamos ver. Eu ainda tô vendo aqui minha anotação. O Brock Lesnar vem ali em 22º, né? 22º Brock Lesnar. Já anima a galera ali a presença dele. O The Miz 23º. E foi bem legal, porque o Lesnar tava encarando o Obafemi. Um teaser bem legal dos dois. E aí o Miz tava vindo e falou: quer saber? Eu não vou entrar ainda não. Terminem de brigar aí, depois ele. E aí o Lesnar eliminou o Dragunov. O Rey Fenix veio na 24ª posição. Eu achei bem fora de locação, porque ele veio, pareceu um jobberzão meio bobão, sabe? Putz, entrei na hora errada, entrei no lugar errado na hora errada, né? E aí o Lesnar já pegou ele fácil, eliminou ele como se ele fosse um nada, sabe? O Rey Fenix que chegou com moral aí na WWE, né? Era tipo meio que um penta de uma outra brand e tal. E cara, foi tirado pra nada, assim, uma das eliminações mais rápidas. Acho que só foi mais... Só perdeu pra do Boom Breaker, né? E aí o Lesnar tirou o Rey Fenix. E depois ele tira o Obafemi, cara. O Obafemi ele ficou distraidão pra tentar eliminar o... Acho que o Miz, eu não lembro quem tentou eliminar ali. E se distraiu. E aí nisso o Lesnar tirou o Obafemi, né? Pra você ver. Outra coisa que poderia ter acontecido nesse Royal Rumble é o Obafemi não tirar aquela galera lá, talvez mas ele conseguiu tirar o Lesnar, sabe? Tipo, isso ia dar uma moral legal pra ele e eu não acho que seria forçado. Depende de como fosse. Se fosse ao contrário, do jeito que o Lesnar eliminou o Obafemi, poderia ser assim, sabe? O Lesnar se distrair e o Obafemi tirar ele. Ia estar com moral pra caramba, orgânico, sem forçação. Mas acabou sendo assim, acabou o Lesnar tendo que eliminar o Obafemi. Então, tipo assim, pra dar moral pro Obafemi, de caraca, foi só o Lesnar pra tirar esse cara e ainda é distraído, né? Pra você ver a situação do negócio. O Jey Uso veio na 25ª posição. E aí, nossa, olha outra coisa patética. Durante a entrada do Jey Uso, os caras eliminam o Brock Lesnar. Gente, o Brock Lesnar, os principais nomes desse Royal, era pra durar ou até o final, ou a eliminação dele era pra chamar muita atenção. Era pra estar geral prestando atenção. Não deu. No meio da entrada do Jey Uso, o Lesnar eliminado. Esse tipo... O público não conseguiu reagir, tipo, caraca, Lesnar eliminado, ou então comemorar, Lesnar eliminado. Não, tava lá todo mundo bastando assim, Lesnar eliminado, né? Aí depois que terminou a transmissão, eles que perceberam, caraca, Lesnar eliminado, meu Deus. Foi ali mesmo que o Cody Rhodes, né? Acho que o Cody Rhodes ali, uma combinação, não lembro com quem, eliminou o Lesnar, foi isso, foi mais ou menos isso. Tosca a eliminação do Lesnar, cara, tosca.
Roman Reigns vem na 26ª posição. E aí eu entendo o que aconteceu aqui. Eles tentaram não botar Lesnar e Roman pra ter outro conflito. O que pra mim não faz sentido proteger isso, tá? Não precisa. E também dava tempo, porque o Roman era a 26ª posição. Era só esperar ali 1 minuto e meio, quando o Jay estivesse já dentro do ringue, aí eliminasse o Lesnar. Depois vem o Roman, né? Dava pra ter feito melhor isso aí. Aí também o tempo tava passando muito mais rápido, né? Não era 1 minuto e meio nem a pau o tempo de espera. Beleza, Roman e Jey Uso ali então se encarando. E aí o Roman foi pedir pro Jey Uso tocar a Theme Song de novo. Tipo assim, vai lá, vai mais uma, vai mais uma. Só que era só uma trollagem, dar um gancho bonito ali no Jey Uso. Então, isso aí eu curti. Ele vai lá e tira o Miz. Pô, pelo menos o Miz teve dignidade dessa vez, eliminado pelo Roman. E na 27ª posição vem o Jacob Fatu, né? E aí a gente começou a pensar, bom, quem que vai ser os próximos, né? Será que vai ter Gunther mesmo? Será que vai ter Sami Zayn participando? Será que vai ter Chris Jericho? Será que vai ter essa parada aí? E não. O 28º foi o Penta. Aí o Cody Rhodes eliminou o LA Knight na sequência, né? O Randy Orton veio na 29ª posição. E aí faltava uma. E aí a gente tava discutindo, bom, será que o Gunther vai participar mesmo? Será que vai ser o Sami Zayn? Será que vai ser, sei lá, o Chris Jericho, um retorno? Vamos ver, né? E foi o Gunther mesmo, o 30º. Muita gente... eu vi nas redes sociais, principalmente da gringa, né? O pessoal falando que o Gunther C30 foi tipo um troll. Tipo o que aconteceu do Roman Reigns no Royal Rumble 2017. Eu não achei, cara, porque assim, se vocês forem notar as promos nos shows semanais, o Gunther falou, eu estarei no Royal Rumble Match. Eu estarei no Royal Rumble Match. Então tinha que esperar mesmo ele no número 30. A dúvida era só que, tipo, ele já lutou, né? Vai que ele desiste de ter participado. Mas eu tava contando com ele. Não a número 30, mas tava contando com ele. Aí sobrou a 30, bom. Ou é ele, ou é Zen, ou o retorno. E foi ele. Foi ele, né? E aí, então, o Orton eliminou ali o Givon Evans. Depois de reverter ele um saldo, mandou um RKO nele, pá, beleza. Inclusive, planos pro Orton na WrestleMania podem acabar sendo coisas de midcard, tá? Pelo jeito. Esqueçam coisas grandes. Vão acabar metendo ele nos Estados Unidos aí com o Carmelo, com o Givon Evans, algo do gênero. O Gunther foi lá e eliminou o Penta. O Drew McIntyre, ele veio do lado de fora do ringue e quando o Cody Rhodes estava distraído ali, meio que pendurado na corda, ele faz um Claymore Kick no Cody Rhodes e o Cody Rhodes é eliminado, meus amigos. Eliminado pelo Drew McIntyre. Primeiro, aliás, vamos falar na sequência. Aí o Roman Reigns na sequência elimina o Jacob Fatu, né? O Jacob Fatu é jogado pra fora, então basicamente você tinha ali Drew, Fatu e Cody Rhodes pra fora. É a feud desenhada pra WrestleMania, né? Eu acho que o grande problema não é botar esses três, né, pra disputar o título da WrestleMania, mas a forma como estão bucando o Drew, sabe? Por que o Drew tá se intrometendo nessas coisas, cara? Tipo, deixa o Cody Rhodes em paz, deixa o Fatu em paz aí. Por que ele tá se metendo nisso? Desde a época do Saturday Night Main Event ali. Não é mais treta dele, não é mais problema dele. Se for enfrentar ele, aí vira problema dele, mas não é. Sabe? Aí vão fazer ele parecer estúpido, vai ter que enfrentar os dois na WrestleMania, sabe? Pô, é tudo mal feito, tudo mal escrito, mal bucado, né? Mas beleza, eliminação do Cody não fica até o final, né? E aí, cara, eu fiquei num desespero porque o Jey Uso quase elimina o Roman. Não, meu Deus, não façam isso. Mas o Roman consegue eliminar o Jey Uso e depois eliminar o Logan Paul, né? Tinha sobrado o Logan Paul, Orton, Gunther, Roman Reigns, os 4, né? O Roman conseguiu tirar o Logan Paul e o Gunther conseguiu tirar o Randy Orton, né? E aí sobrou Roman Reigns e Gunther. O Gunther fazendo sleeper hold toda hora aí no Roman Reigns, né? Era mais um que ia tentar fazer ele desistir. Mas o Roman Reigns no final acerta o Spear no Gunther, joga ele pra fora e vence o Royal Rumble 2026. Segundo Royal Rumble match da carreira do Roman Reigns, né? Ele que tem 2 Royal Rumble matches e tem 5 cheirinhos, né? Ele bateu na trave em 2014, ele bateu na trave em 2016, que ele fica entre os 3 finalistas. Ele bateu na trave em 2017, que ele é o último a ser eliminado. 2018 bate na trave de novo, o último a ser eliminado. 2019 ele não participou, mas 2020 ele participa e é o último a ser eliminado também. Ele tem 5 cheirinhos de Royal Rumble e os outros 2 ele venceu, tá ligado? Então, tipo assim, quando o Roman participou do Royal Rumble, o cenário sempre foi esse. Ou ele
quase ganhou ou ele ganhou, tá ligado? Não teve meio termo com o Roman Reigns. Com exceção do ano passado, né? O ano passado ele foi eliminado um pouco antes ali junto com o Rollins lá, o Punk tirando eles. Foi a única exceção. De resto, via de regra, ou ele quase ganha ou ele ganha mesmo, tá ligado? Que loucura, né? Que loucura. É tipo Stone Cold, né, do Royal Rumble nesse sentido. Legal, cara. O Roma era um dos cogitados a ganhar. Na casa de apostas era o favorito mesmo. Quando o Braun Breaker é eliminado, depois quando a gente descobre que o Sami Zayn não estaria, né? Era o top 3 da casa de apostas. Então, meio que o favoritismo foi mais pro Roman Reigns mesmo. Eu venho falando pra vocês desde o ano passado, desde a lesão do Rollins, que eu imaginava que fariam Roman Reigns contra CM Punk na WrestleMania, tá? Pra mim tava muito bem desenhado pra ser Roman Reigns contra Rollins, né? Muita gente fala do Punk e Rollins, mas gente, pelo amor de Deus, já teve tanta vez ano passado, ia ter de novo. Vocês acham que ia repetir na WrestleMania mais uma vez? Não ia. Ia acabar depois daquela luta e aí ia encaminhar ali pro Roman contra Rollins. O Roman já tava inclusive fazendo a escadinha, enfrentando o Bronson Reed. Depois ele poderia enfrentar o Braun Breaker e depois o Rollins. Ou então ele enfrenta o Rollins, ganharia e o Braun Breaker viria pra vingar ali, tomando a iniciativa da Devisa. Eu não sei como seria a história, mas tava caminhando pra isso. E eu acho que o Punk, ele deveria pegar o Cody Rhodes na WrestleMania, algo do gênero, tá? Era mais ou menos o que eu pensava, falar com vocês ano passado, vocês vão lembrar. O Rollins lesionou, eu falei, eu acho que vão meter um Roman Reigns e CM Punk na WrestleMania. Pois é, aí está, né? E o caminho vai ser mais ou menos esse. Ele ganhou a Rumble, deve escolher o Punk para WrestleMania. O Cody Rhodes, o Drew e o Jacob Fatu devem disputar o outro título. O Braun Breaker, pelo que aconteceu com ele, ele vai lutar com o Rollins na WrestleMania. Eu acho que e o Rollins deu umas declarações essa semana aí que parece que ele vai estar apto para a WrestleMania. Depende da autorização dos Bookers. Então, talvez ele não seja bom para lutar agora, mas até chegar a WrestleMania estará. Então, deve ser Rollins contra Braun Breaker. Se não for o caso, eu acho que no mínimo alguma galera aí ligada a Rollins vai enfrentar o Braun Breaker junto com o Fatu, um combate de tags, de times, algo do gênero, tá? Então o caminho deles vai ser esse. O Lesnar, ele deve pegar ou o Gunther ou o Oba Femi. Nesse momento eu tô achando que ele é mais tendendo para ser o Oba Femi. O Gunther eu não faço ideia se não tiver o Lesnar contra ele, não sei quem que eles iam encaixar. Talvez o Orton, já que ele eliminou o Orton, talvez o Rey Mysterio, aposentando o Rey Mysterio, algo do gênero. O Balor eu acho que vai enfrentar o Dominic de alguma forma aí, ele vai encerrar a rivalidade dele com o Punk, que deve defender contra o Balor no Elimination Chamber lá em Chicago, vai lutar em casa, vai reter, e depois o Balor eu acho que aí sim ele briga com o Dominic, algo do gênero. A Liv Morgan deve disputar o título do Raw, tá? E aí pode ser com a Raquel, pode ser com a Stephanie, pode ser com as duas. E no SmackDown a gente precisa ver se a Bianca vai voltar. Se voltar, acho que encaixa ela com a Jade. Nem que tenha que incluir a Georgine junto também. Se não tiver isso, talvez a Georgine seja o plano B para enfrentar a Jade. A Becky deve enfrentar a AJ Lee pelo título intercontinental. Acho que o caminho também é esse. As outras minas devem fazer tags mesmo para disputar alguma coisa. O título dos Estados Unidos deve ser Carmelo, Givon Evans. Podem meter o Randy Orton aí também se não for ter uma luta mais relevante. Talvez um LA Knight. Fazer um mistão aí da galera. O Intercontinental talvez fique até fora da WrestleMania, né? Vocês não acham, não? Não sei. É que, assim, pode ter o Balor e o Dominic pelo Intercontinental, mas pode ser que o Dominic perca o título antes. Pode ser que, tipo, o Balor custe o título do Dominic, e aí o cara que ganhar do Dominic vai defender aí, e o Balor e o Dominic se enfrentam sem valer nada. Pode ser isso, mas seria melhor pelo título, pensando bem, né? Seria melhor pelo título. Então, tá desenhando a WrestleMania. Eu vou até fazer talvez um vídeo essa semana já. Vou esperar o Raw pós Royal Rumble e vou colocar como que eu acho que tá se desenhando já essa WrestleMania, esse card. Royal Rumble Match, assim, por incrível que pareça, talvez tenha sido o melhor desde 2021. Porque o de 2022 foi horrível, o de 2023 foi sem graça, o de 2024 sem graça e o de 2025 poderia ser sensacional, mas com o Jey Uso ganhando e tal, como resultado foi ruim. Eu não lembro se a match foi ruim, porque eu nunca quis ver de novo. Não me deu o ânimo ver de novo. Eu acho que foi ruim a match também, né? Então, assim, por mais que teve seus defeitos, ainda talvez tenha superado os últimos 3, tá ligado? Pode ter superado os últimos 3, não, os últimos 4, né? Talvez ele comece a perder ali pro 2021, 2020, aqueles lá foram melhores, mas... É isso aí.
O resultado também ajuda muito, né? Quando a galera tá querendo esse resultado assim. Depois do evento, teve muitas vaias ao Triple H, tá? Dos próprios árabes, xingando ele e gritando: queremos o Vince, hein? Pois é, os árabes com senso crítico, cara. Que a situação do Triple H está começando a esquentar, hein? Tá começando a esquentar a situação do menino Triple H, cara. Que loucura. Mas, gente, é isso, minha análise geral. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um abraço, até a próxima e fui!